Paz, Senhor, irmãos. Eu vou ler em João, Evangelho de João, capítulo 14, a partir do verso 15, do 15 ao 17. João 14, do 15 ao 17. Vai dizer assim a palavra do Senhor: Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro que esteja com vocês para sempre. O Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê e nem o conhece. Vocês, porém, o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Vocês, porém, o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Estão me ouvindo? O que foi? Aí. O Senhor ministrou comigo essa palavra e me fez voltar, quando eu li essa escritura de João. Jesus está falando ali com seus discípulos que ele vai enviar outro semelhante a ele, que vai ficar com os discípulos quando ele fosse embora, né? E isso remeteu à minha mente em Isaías. A profecia de Isaías, no capítulo 7, o profeta Isaías, que fala muito, profetiza muito a respeito da vinda de Jesus. Lá no Antigo Testamento ele já começa a profetizar 700 anos antes da vinda de Cristo. Ele profetiza da seguinte forma: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado Emanuel, que significa Deus conosco. Isaías está falando a respeito de Cristo, que viria 700 anos depois, dizendo que o nome dele seria Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Mas não foi necessário esperar 700 anos para que Deus estivesse com o seu povo, para que a profecia se cumprisse. Deus sempre esteve com o seu povo. Nós vamos ver aqui no Antigo Testamento que Deus está no meio do seu povo. Ele vai falar para Moisés, por exemplo: ó, Moisés, construa um tabernáculo, que vai ser o santuário onde eu vou habitar no meio do meu povo. Depois, no templo de Jerusalém, quando Salomão constrói o templo, da mesma forma. O templo é o lugar onde eu vou habitar no meio do meu povo. E a gente vê ele falando no Antigo Testamento com Israel, por exemplo, em Isaías mesmo 43, não temas porque eu sou contigo. Então Deus estava com o seu povo. Ele vai falar com Josué: eu estou contigo onde quer que andares. Ele vai falar com Jeremias: olha, tudo que eu mandar você dizer, você diga, e aonde eu mandar você ir, você vai, porque eu estou contigo. No Novo Testamento a gente vai ver o anjo aparecendo para Maria e falando: agraciada és tu, o Senhor é contigo. Então, antes da encarnação do Filho, do Deus encarnado por meio de Cristo, Deus já habitava no meio do seu povo. E a palavra Emanuel, a raiz primitiva, é duas palavras, que significa Deus no meio do seu povo santo. Então Deus sempre fez questão de habitar no meio dos seus. E aí, quando Cristo veio, lá em João 1 a gente vai ver isso. E o verbo se fez carne. Aí se cumpre a profecia de Isaías. Então, Maria deu à luz a Jesus e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, o próprio Deus encarnou. É a única encarnação que existe, tá, gente? É a encarnação de Deus. Não existe outra. E aí,
a gente vai ver que essa palavra, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, pode também ser traduzida como tabernaculou. Ou seja, Jesus agora é o tabernáculo, o santuário onde Deus habita na terra. Então, no Antigo Testamento, nós tínhamos o tabernáculo de Moisés, o templo de Jerusalém, onde Deus habitava. No Novo Testamento, quando Jesus vem, ele é o tabernáculo. Ele é Deus no meio do povo. E a gente vê o cumprimento dessa profecia aqui. E a gente vai ver em Mateus 28, 20, quando Jesus, ele vem, ele cumpre tudo que o Pai ordenou, ele morre por nós, ele ressuscita ao terceiro dia, conforme o Pai ordenou e conforme as profecias já previam. E um pouco antes dele ser levado ao céu, depois de ressuscitado, ele deixa uma ordenança para os discípulos e deixa uma promessa. É a última coisa que ele faz aqui, encarnado, enquanto pessoa, depois de ressuscitado. A última coisa que ele faz é deixar uma promessa. E qual que é essa promessa? Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mas veja bem, essa é uma promessa muito conhecida. Todo mundo sabe essa escritura. Às vezes a gente não vai saber onde que ela está escrita, mas a gente sabe que ele diz: eis que estarei convosco todos os dias. Eis que estarei convosco todos os dias. É uma promessa que ele deixou para nós. E aí, eu quero fazer algumas considerações a respeito dessa promessa em específico. Tão simples a palavra. Ele disse que estaria conosco. Eu quero que vocês pensem comigo a respeito disso. Deus foi falando comigo algo tão simplório e ministrando ao meu coração, porque você precisa escutar isso de novo, isso que você já sabe. Eu não vou falar nada que vocês não sabem aqui. E eu quero falar a respeito dessa promessa que ele deixou. Eu estarei convosco todos os dias. Primeira consideração que eu quero fazer. Pensa comigo. Jesus fala para os discípulos: eis que estarei convosco todos os dias. E some. E vai para o céu. E aonde ele está exatamente agora, nesse momento? Assentado à direita de Deus. Então, de que forma ele estaria comigo todos os dias, se ele subiu para o céu, para o lugar dele? É a escritura que nós acabamos de ler em João 14, que Jesus vai falar para os discípulos um pouco antes de morrer. Ele vai dizer assim: eu vou enviar para vocês outro Consolador. Vai ficar alguém no meu lugar. Ele já está dizendo isso. Os discípulos não entendiam muito bem essa coisa dele morrer, ressuscitar e vir outro, sabe? Eles fingiam um pouco de demência. Dá para ver que eles não compreendiam muito. Eles esperavam que Jesus libertasse ele do poder dos romanos, que o reino dele fosse desse mundo. Então, quando Jesus falava dessas coisas mais elevadas e mais espirituais, eles meio que desconversavam. Então, ele fala assim: ó, vou enviar outro Consolador. E essa palavra outro aqui, na tradução dela, ela pode ter duas palavras para outro no original grego, mas essa palavra aqui é alo, que significa outro igual da mesma substância. Eu vou deixar outro exatamente igual a mim, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo não é um Deus menor, um Deus menos poderoso, um Deus inferior. O Espírito Santo é outro igual o Pai e igual ao Filho. Eu vou deixar outro Consolador que é tão Deus quanto eu. Ele é como eu. E aí, ele vai dizer: e esse Consolador que eu vou deixar no meu lugar, aqui, que é igual a mim, tá? Eu não vou deixar um substituto inferior. A gente tem a mania de encarar o substituto, o segundo, como alguém abaixo, não é? Alguém veio me substituir. A gente já fica assim: quem será, né? Não deve ser tão bom. A gente tem essas ideias, às vezes, prejudicadas pela nossa própria cultura. Então, quando Jesus fala: vou enviar outro auxiliador, outro consolador, parece que ele está enviando alguém de segunda categoria. E não, ele está enviando o próprio Deus. Né? Eu vou rogar ao Pai que envia. Essa questão da Trindade, ela é complicada de entender, mas Pai, Filho e Espírito são Deus, na mesma proporção, com a mesma substância e com os mesmos atributos. Não tem hierarquia. E ele fala assim: eu vou deixar esse Consolador e ele vai estar
para sempre. É aqui que a promessa se cumpre. Ele vai estar para sempre com vocês. Mais do que isso, ele vai estar em vocês. Então, agora, se no Antigo Testamento o tabernáculo era o lugar onde Deus habitava, no Novo Testamento, Cristo é o meio pelo qual Deus se revela. Hoje, nós somos o tabernáculo. Ele habita no nosso meio. Ele habita em nós. E essa promessa se cumpre assim, nos dias de hoje. Nós somos a representação dele. Nós somos, como diz a palavra, morada de Deus no Espírito. Enquanto igreja, enquanto pessoas, santuário de Deus. Não sabeis vós que o vosso corpo é templo do Espírito Santo? Jesus está à direita de Deus. E Deus está conosco na pessoa do Espírito. Está em nós e está entre nós nessa noite. Então, essa promessa vai se cumprir dessa forma. Eu posso dizer, Deus está comigo? Claro, o Espírito Santo está com você. Deus está em mim? Sim, você é morada de Deus. Né? O Espírito Santo é Deus. Você se referir ao Espírito Santo como Deus, está certo. O Espírito Santo habita em mim, Deus habita em mim. Então, essa promessa se cumpre dessa forma hoje. Segundo ponto. Agora começa a apertar um pouco. Para quem que é essa promessa? Tanto no Antigo Testamento, Deus habitava no meio do seu povo santo. No Novo Testamento, Deus está conosco e ele diz que estaria com quem? Ele está sentado em João 14 na mesa com os discípulos. E ele vai assunto aos céus e ele fala diretamente com os discípulos dele. E a própria escritura que a gente acabou de ler vai falar assim, ó, o mundo não pode recebê-lo, porque não o vê e nem o conhece. Deus não está com todas as pessoas. Deus não está em todas as pessoas. Essa promessa é para o povo santo dele. É para quem nasceu de novo. O mundo não pode vê-lo e não pode recebê-lo, porque não vê e nem o conhece. E a gente tem uma mania de generalizar, de incluir. O céu não é inclusivo, a escritura não é inclusivo, a igreja de Cristo não é inclusiva. Você pode ler a escritura. De Gênesis a Apocalipse, você vê uma separação do povo do santo e do povo que não é santo. Aí ele vai falar em João 1 mesmo, ele veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Todo mundo é filho de Deus? Não, só quem recebeu a Cristo. Mais outra escritura que vai falar aqui, ó, quem crer e for batizado será salvo. E quem não crer será condenado. Outra coisa, em João 3,36, aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Então, quem não segue a Cristo tem Deus na vida? Não, tem a ira de Deus sobre ele. Ah, mas é tão bonzinho, é filantropo, tem uma ONG, doa cesta básica para os outros, confessou Jesus, se arrependeu dos seus pecados, reconheceu o sacrifício de Jesus na cruz como o único capaz de salvar? Não, infelizmente, a ira de Deus permanece sobre os filhos da desobediência. E a palavra é irrevogável. O Deus Emanuel, que habita em nós, habita em quem nasceu de novo. Jesus vai falar para Nicodemos, se você não nascer de novo, se você não nascer da água e do Espírito, não sou eu que estou falando isso, é Jesus, você não pode entrar no reino de Deus. Necessário é nascer de novo. Quando eu me arrependo dos meus pecados, quando eu entrego a minha vida para Cristo,
Quando eu me rendo ao senhorio de Jesus, confessando o sacrifício na cruz como o único capaz de me dar salvação, a partir desse momento o Espírito Santo passa a habitar em mim. Aí eu tenho Emanuel. Aí Deus está comigo. Então essa promessa é para quem? Para quem é discípulo. Para quem anda com Deus. Para quem é povo de Deus. O Espírito Santo habita no meio do povo dele e no povo dele. Se a gente olhar no Antigo Testamento, a gente vê Deus falando, Jesus e Deus, mesma coisa, Espírito Santo. A gente vê Deus falando no Antigo Testamento, eu já citei aqui, por exemplo, com Josué. Ele vai falar assim, ó, eu estarei contigo por onde quer que andares, para Josué. E aí, quando a gente olha essas escrituras, a gente acha que é assim, ó, eu estarei contigo, Josué, por onde quer que você andar. É tipo assim, Josué vai andando, aleatoriamente, fazendo o que ele quer, e eu vou atrás. Eu estarei contigo por onde quer que andares. Não. O que Deus está dizendo para Josué é, Josué, você vai entrar em batalha contra exércitos muito mais numerosos que o exército que você tem. Eu vou te mandar invadir cidades que têm gigantes, Josué. Mas, quando eu te mandar ir lá, vai. Eu estou com você por onde quer que você andar. Baseado aonde? Na minha ordem. E só um parênteses aqui, a gente tem a mania de tomar decisões na nossa vida e andar a nossa vida, tomando decisões e indo para lugares baseado em voz da nossa cabeça. Aí a gente vai indo, vai andando, vai fazendo as coisas, vai tomando decisão. Aí no final, ele não consulta Deus para nada. Por quê? Porque Deus está comigo por onde quer que eu andar. Então eu vou decidindo aqui. Eu vou decidindo, eu vou indo, eu vou desbravando. Eu não consulto o Senhor para nada. Aí a gente se enfia em cada biboca nesse processo. Aí a gente tem a petulância e a audácia de quando dá tudo errado, falar, mas cadê Deus que disse que ia estar comigo? A gente tem a audácia de questionar a promessa. Deus está no mesmo lugar de sempre, sentado no seu alto sublime trono, esperando você se sujeitar à voz dele. Nesse lugar. Para que ele ande com você. A gente acha que a gente vai, não, vou mudar de emprego, não consultou o Senhor. Vou mudar, vou ir, vou fazer, vou acontecer, vou comprar aquele carro à prestação, vou prestar esse vestibular, vou tomar essa decisão, vou divorciar, vou isso, vou aquilo. Deus está comigo aonde quer que eu vou. Aonde isso? Quando ele fala para Jeremias, eu estou contigo, ele fala, ó, aonde eu te mandar, irás. E o que eu te mandar falar, você vai falar. Com base nisso, na sua sujeição e na sua obediência para ir aonde eu mando, eu vou estar com você. Então essa promessa é para quem anda com Deus. Para quem está sujeito às ordens dele. Para quem se submeteu ao seu senhorio. Não adianta você querer viver a sua vida do seu jeito, tomando as suas decisões baseado naquilo que você acha, e esperar que o Emanuel te acompanhe, porque ele diz que está. E se você se arrependeu dos seus pecados, confessou Jesus, fez a sua confissão pública de fé, aceitou Jesus, seu Salvador, você é filho de Deus, então essa promessa é para você. E por que eu digo isso de novo? Porque tem alguns fatores que nos impedem e nos atrapalham, às vezes, de se apossar dessa promessa que é tão simples. É tão fácil a gente falar para os outros, Deus está com você. É ou não é, gente? É muito fácil. Mas quando a gente está passando uma situação muito difícil, lembrar Deus está comigo é tão difícil, parece que não está. A gente desacredita. E às vezes o ímpio, o mundano, ele tem mais facilidade para se apropriar dessa promessa que não é dele, do que nós. Aí o empresário de sucesso, está tudo certo na vida dele, ele vai falar assim, não é sorte, é Deus. Não é? O ímpio tem facilidade para se apropriar dessa promessa, eu acho tão engraçado. Tem uma vida desgranhenta, não tem nada com Deus, não tem compromisso com Deus, nada com Deus, nada. Aí quando dá certo as coisas é Deus. Por que o ímpio acha que Deus está com ele e a gente não?
Jogador de futebol, gente, eu acho tão incrível. Eu fico olhando aquilo. Uma semana atrás, ficou com 15 mulheres diferentes. Bebeu todas. Cheirou tudo que é coisa de droga. Aí faz um gol, o que ele faz? O que ele está falando? Fiz esse gol porque Deus está comigo. Gente, é impressionante isso. Não, não está, querido. Você fez esse gol porque você tem habilidade técnica e treinou muito para isso. O Emanuel, não. Então, o ímpio, o mundano, às vezes ele tem mais facilidade do que a gente de falar, Deus está comigo. E por que a gente tem, nós, os filhos agora? Estou falando para nós. Nós, o que temos, aqueles que têm legalidade nessa promessa. Por que às vezes a gente esquece dela? Primeiro fator que faz a gente esquecer ou desacreditar ou declinar dessa promessa. O sentimento. Eu não sinto a presença de Deus. Eu não sinto que Deus está comigo. Vamos relembrar qual que é a promessa? Eis que estarei convosco. Em nenhum momento Jesus disse, eis que sentireis a minha presença. Eu não vi em nenhum lugar dizer, eu estarei contigo e você vai sentir um arrepio. Ele nunca disse isso, ele nunca prometeu que você ia sentir a presença dele. A gente sente porque ele é bom. Mas alguém prometeu e sentireis a minha presença? Não. Ele disse, eu estarei contigo. E a gente desacredita porque não está sentindo. Eu não sinto, sabe, que Deus está comigo. Como é que eu vou balizar minha vida cristã baseado no meu sentimento? Analisa comigo. Os nossos sentimentos oscilam. A gente acorda de um jeito e dorme do outro, não é? É sempre assim. Às vezes a gente está de manhã de um jeito, de tarde de outro, de noite de outro. O nosso sentimento é instável. Se a sua tireoide estiver descontrolada, vai afetar o seu sentimento, é ou não é? Se a sua vitamina D estiver baixa, vai afetar o seu sentimento. As mulheres, nas suas oscilações hormonais, dependendo do dia do mês, isso afeta o nosso sentimento. Os fatores externos, as coisas que acontecem no mundo, afetam o nosso sentimento. A gente acorda bem, vai para o secreto e ora, e nossa, e o céu desce. Aí a gente sai e vê a notícia da enchente no Rio Grande do Sul. O nosso sentimento já alterou. O nosso sentimento altera até com a mudança do clima. No frio a gente fica mais triste, os irmãos já estão mais desanimados, a frequência no culto já baixa, porque o nosso sentimento vai oscilar. Aí como é que eu vou andar com Jesus baseando a minha vida no que eu estou sentindo? Estar fundamentado nos sentimentos é o maior indicador de imaturidade de uma pessoa. Quando uma pessoa é levada a agir e tomar decisões e falar coisas baseada no que ela está sentindo, esse é o maior indicador de imaturidade de alguém. Não vou mais lá, porque eu não sinto a presença de Deus lá. E a palavra está dizendo, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, sentireis a minha presença? Onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei. Então ele está. Você sentindo ou não, ele está. Tem heresia no culto? Não. O culto é cristocêntrico? É. Ele diz que se reunisse no nome dele, ele estaria? Estaria. Eu preciso sentir? Não. Ele está. E ponto. Aí a gente tem que parar de olhar o nosso sentimento e balizar a nossa vida nisso. Não estou me sentindo bem naquele emprego. Olha, a pessoa que é imatura, tira essa frase do seu vocabulário. Você pode até falar ela. Eu não estou te impedindo de sentir, você vai sentir. A gente sente, ainda mais mulher. A gente é sensível. Estou sentindo, meu marido não está bem hoje. Estou sentindo que fulano não está muito bem comigo, não. Estou sentindo que a fulana virou a cara. Estou sentindo, a gente sente coisas. O que você não pode deixar acontecer é você tomar decisões na sua vida baseado naquilo que você está sentindo. Me senti desconfortável nessa empresa, vou sair. Baseado no quê? No que você está sentindo.
Foi consultar o Senhor? Foi olhar o que diz a Escritura? Estou me sentindo esquecido. A Escritura vai dizer: pode uma mãe se esquecer do filho que amamenta. Todavia, eu não me esquecerei de ti. Ele vai esquecer ou não vai esquecer? Não vai esquecer. Eu estou me sentindo esquecida. Não interessa o que eu sinto. A palavra diz que ele não me esquece. Estou sentindo medo. A palavra fala não sei quantas vezes, não temas. Eu não preciso ter medo, embora eu sinta. Estou me sentindo ansioso. Aí a gente toma uma dezena, uma porção de decisões baseadas na nossa ansiedade. Estou ansioso porque tem boleto, estou ansioso porque vai vencer a conta, estou ansioso porque eu não tenho que vestir, estou ansioso por causa do aluguel, estou ansioso porque aquela situação não se resolve. Aí a palavra vai dizer assim: não andeis ansiosos pela vossa vida, pelo que haveis de comer ou beber, e nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que alimento e corpo mais do que vestido? Olhem as aves do céu, elas não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Qual de vocês, com as suas preocupações, poderia acrescentar uma única hora ao curso da sua vida? E quanto ao vestuário, por que vocês estão preocupados? Observem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam, contudo eu vos digo que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. Se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Então não andem por aí ansiosos: o que comeremos? O que beberemos? Como que eu vou pagar o boleto? Como eu vou pagar o aluguel? Porque os gentios buscam essas coisas, e o vosso Pai Celestial sabe que vocês precisam disso, mas vocês deixam de lado o sentimento e busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então eu não balizo a minha vida porque eu estou sentindo raiva, não vou falar com fulano. Estou me sentindo ofendido. Gente, essa é clássica. Tem gente que não sabe suportar a ofensa. Só que quem caminha com Cristo vai caminhar do jeito que ele caminhou aqui. E Cristo suportou o quê? A ofensa. Não consigo suportar. Meu pavio é curto. Eu sou crente, mas minha boca não. Eu sou crente, mas minha mão não. Eu não tenho sangue de barata. O seu mestre suportou a ofensa. E vai falar lá em Hebreus 12. E olhando para Jesus. Gente, a gente não olha para o nosso sentimento. A gente vai sentir tudo que é tipo de coisa. Porque o nosso coração é enganoso. Porque os nossos hormônios oscilam. Mas eu olho para quem? Para Jesus. Então, se eu não sinto Ele comigo, não tem problema. Ele está comigo. Por quê? Porque a palavra inerrante e infalível diz que estaria. E isso tem que bastar na minha vida. Eu tenho que sair desse lugar onde eu só bebo leitinho, esse lugar de maturidade, onde eu sinto isso, eu sinto aquilo, o lugar do eu sei. Porque Jesus, quando vai falar com Satanás, ele não fala assim: estou sentindo fome, estou sentindo. Ele fala assim: está escrito. Ele vai falar assim, Hebreus 12, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta. Em algumas versões vai falar desprezando a ofensa. E assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, os seus sentimentos? Não. Aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Gente, Isaías vai profetizar a respeito de Cristo, ele vai dizer assim: ele era desprezado. E o mais indigno entre os homens. E as pessoas viravam o rosto para ele. Aí já pensou se Jesus falasse assim: estou me sentindo ofendido, não vou morrer por ninguém não. Estou me sentindo desanimado, esse povo que se lasque. Olha, pai, eu estou sentindo muita afronta, estou me sentindo desconfortável, estou me ofendendo, estou sentindo que fulano lá do Sinédrio não vai com a minha cara. Estou sentindo... Vocês já pensaram? Jesus passa por... Ele sentiu tudo isso, gente. Ele sentiu o desprezo, ele sentiu a afronta, ele sentiu tudo.
Ele sentiu tudo que a gente sente. E mesmo assim, ele continua a cumprir o propósito, porque ele estava firmado na palavra do Pai e não no seu sentimento. Então a gente segue a nossa vida deixando de lado os nossos sentimentos e considerando o que diz a palavra. Eu estou me sentindo assim, mas o que diz a palavra sobre isso? É com isso que eu vou ficar. Então, mesmo que você, filho de Deus que está aqui hoje, se sinta sozinho, e se não sinta Ele em você, não importa. Você sentindo ou não, Ele está. Porque a palavra diz que está. E a palavra é absoluta. Então, a primeira coisa que faz com que a gente decline da promessa é o sentir, né? Estamos sentindo. Outra coisa que faz eu declinar da promessa é as circunstâncias. Porque o evangelho falso que foi pregado por aí, que muitos de vocês tiveram acesso, o evangelho triunfalista, a teologia da prosperidade, a confissão positiva, diz assim que se você anda com Jesus, se Jesus está em você, tem que estar tudo certo na sua vida. Então, se você está desempregado, se você está com um monte de dívida, se você não tem saúde, se você mora numa casa feia, significa o quê? Deus não está com você. Quando tudo está difícil, gente, a situação tem dia que parece que o inferno se levantou, que tem um outdoor com a sua foto no inferno. Não é possível esse dia. A gente acha que não, Deus não está comigo, está dando tudo errado. Deus não está. Aí a gente volta e fica igual os discípulos de Emaús. Eu acho engraçado, gente, os 2 discípulos no caminho de Emaús. Jesus tinha morrido. O mestre deles era a única esperança de que eles seriam libertos do poder do Império Romano. Era a esperança de que a vida deles nessa terra ia mudar. E eles estavam lá desunidos, desacursoados, porque morreu, né? Os 2 caminhando para Emaús. Triste. Acabou a nossa esperança, Jesus morreu, foi enterrado. Estavam lá conversando. Aí Jesus cola do lado deles e começa a andar com eles. Eles não percebem, gente. O desânimo era tanto, a infelicidade, a frustração era tão grande, que Jesus chega do lado e começa a falar da Escritura para eles. Mas vocês não observaram o que dizia a Escritura? Que teria que ser assim? Eles não percebem que era Jesus. E às vezes a gente, o povo de Deus, está assim. O desânimo é tanto, a circunstância é tão difícil, e Jesus está colado do nosso lado, falando da Escritura. E a gente fala, cadê Deus? Então, às vezes, a circunstância difícil impede a gente de ver Jesus do nosso lado. Olha a tristeza desses homens, gente. Jesus chega do lado deles e começa a falar a Escritura. E às vezes Jesus faz assim com a gente está lá, desanimado, triste, achando que tudo deu errado, não vai ter mais solução, o que vai ser da minha vida. Aí Jesus cola do nosso lado, o Espírito Santo, Deus conosco, que habita em nós e habita entre nós. Ele vê você naquela situação, ele cola do seu lado e começa a te falar a Escritura. Olha, mas na Bíblia está escrito isso, está escrito aquilo. E a gente acha que é o quê? Que é a voz da nossa cabeça. É a presença dele andando com você. Então, a gente acha, né, que a circunstância pode alterar o teor dessa promessa. Fulano está desempregado, fulano está cheio de problema, fulano está doente, fulano está... Então Deus não está com ele. E aí, outra coisa. Se a gente for olhar, por exemplo, Paulo, o apóstolo Paulo. Gente, por isso que o evangelho é emancipatório. O evangelho é libertador. Ele liberta você dessa necessidade de ter uma vida perfeita para mostrar que anda com Deus. Olha a vida de Paulo, gente, apóstolo Paulo. Deus estava com esse homem, eu não estava com esse homem, pelo amor de Deus. Deus estava com esse homem. Se ele não estava com esse homem, eu não estava com mais ninguém. Esse homem escreveu quase a metade do Novo Testamento. Ou mais da metade, ou a metade, não sei. Eu sei que ele escreveu uma boa parte do Novo Testamento. E muitas das cartas que ele escreve, ele está onde, gente? Escrevendo aquelas cartas maravilhosas que você tem o privilégio de ler, traduzida para o português. Ele está escrevendo lá, preso, sujo, numa prisão fétida, há dias sem banho, sem comer, depois de ter sido açoitado. Aí eu posso dizer, com base no evangelho da teologia da prosperidade e da confissão positiva, que Deus estava com Paulo. Se a gente olhar humanamente falando, está tudo dando errado para esse homem, não? Ele está preso e ele vai ser condenado à morte. Então, a circunstância que você está, não sei que jeito que você está.
Não sei o que está acontecendo na sua vida. Não sei que mal te acometeu. O dia mal pode ter chego mesmo. E você pode estar passando momentos difíceis. Acontece que a circunstância não vai alterar a promessa que ele fez. Então você pode estar preso. Você pode estar desempregado. Você pode estar numa situação muito difícil. Seu casamento pode estar abalado. Sua família pode estar passando por coisas difíceis. Você pode estar numa situação difícil mesmo. A circunstância que você está não alterou a promessa que ele fez. Ele continua habitando em você e continua colado em você. Ele está com você. Se não fosse verdade essa promessa, irmãos, às vezes eu paro para pensar, sabe? Porque às vezes a gente passa uma situação tão difícil que eu olho, gente, cadê o Senhor? Cadê que eu preciso dele agora? Desce aqui, não vou surtar. E aí eu fico pensando, gente, mas aí minha cabeça volta ao lugar, sabe? O Espírito Santo que está habitando em mim me chama a minha atenção, me coloca no meu lugar de novo, sabe? Tipo assim, Carol, se reduz a sua insignificância. Aí eu começo a pensar, gente, realmente, se ele não estivesse comigo e não estivesse habitando em mim, eu particularmente, e nada contra isso, gente, eu provavelmente estou internado no hospital psiquiátrico agora. Eu tenho toda a certeza disso. Então, eu fico olhando que ele realmente está, porque senão como que eu estaria aqui em cima hoje? Não é? Se ele não estivesse comigo, eu não ia conseguir levantar da cama, não. Eu não ia acordar. Sabe? Eu não ia ter força para fazer o que eu faço. Então, eu vejo que ele está comigo. Então, o fato de você ter vindo aqui, você podia estar em tantos outros lugares que a gente hoje está frio. Eu sei que tem irmãos passando situações difíceis aqui, que estão aqui com muita dificuldade. O fato de você ter vindo aqui é porque ele está em você. Ele está com você. Ele se move no meio da igreja, se move em você. O fato dessas pessoas que estão, de repente, assistindo a transmissão, assistindo esse culto, que sentaram na frente lá da internet e não conseguiram vir, mas tinha tanta coisa para assistir, saiu até a 4ª temporada de The Shows, então foram Paulinho. Eles escolheram assistir um culto. E o Espírito Santo está habitando em você, ele está com você. Se não fosse essa presença, queridos, nós não estaríamos aqui, não. Ah, mas eu estou cheio de falha, eu estou cheio de defeito, eu fiz tanta coisa errada essa semana. Nossa, eu pequei contra o Senhor, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Eu estou assim, a minha situação é essa. Você veio aqui. Tem um Deus passeando na terra ou não tem? Tem. Tem um Deus em você? Tem. Tem, senão você poderia estar em qualquer outro lugar. A Escritura vai dizer que por Ele nós vivemos, nos movemos e existimos. É por causa dele que você veio, é pela presença dele, é porque a promessa de que ele estaria para sempre com você está de pé e ele vai continuar com você para sempre. O Consolador é para sempre com vocês e para sempre em vocês. E a gente vai desfrutar da presença dele, gente, conosco por toda a eternidade. Esse é o final do plano da redenção. Jesus vem, ele morre pelos nossos pecados, ele nos salva da perdição eterna. Essa coisa da teologia da prosperidade, gente, o evangelho de Jesus é para nos salvar do sofrimento eterno, não é para nos salvar do sofrimento presente. No mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci. Por aqui, por agora, gente, o que vai ter é isso mesmo, é tribulação. Paulo vai falar, o que me aguarda é tribulação, são açoites e são prisões. O que aguardava Cristo, nosso mestre? Uma coroação em Jerusalém. O que aguardava Cristo era uma cruz. O que nos aguarda? É necessário passar por grande sofrimento, a palavra vai dizer, para entrar no reino de Deus. Nós vamos sofrer junto com o 4º homem da fornalha. Nós vamos passar por situações difíceis colado naquele que abriu o mar vermelho. Essa é a nossa diferença para os filhos da ira.
Eles passam todas as dificuldades sem o auxiliador, sem o consolador. A gente passa as mesmas dificuldades na liderança do Espírito e sobressaindo, andando em lugares altos, porque andamos com Ele. Pode se colocar em pé. O Espírito Santo se move em nós. É por causa dele que nós vivemos, nos movemos e existimos. Emanuel é o seu nome. Ele está conosco. Ele está em nós.